Fala aí galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 54, hoje dia 5 de junho de 2017, pós empate 0 a 0 contra o Palmeiras, que foi um ótimo resultado, o que não quer dizer que a nossa situação está boa e nem que está gravíssima. Se for pensar na nossa sequência e o fato da gente ainda estar na zona de rebaixamento, quem chegar aí estava viajando e chegou agora e não estava sabendo o que estava acontecendo, vai assustar. Mas se a gente que está aqui acompanhando for dar uma analisada, a situação está bem tranquila, na minha opinião, pensando com a mesma cabeça louca ou muito racional ou de torcedor fanático, de que a mesma cabeça que fez aquela projeção lá para o título. O que eu penso? Eu penso que o Atlético tirou pontos de dois times fortíssimos, maiores concorrentes ao título fora de casa, isso é ótimo. Perdeu 3 pontos para o Fluminense em casa e perdeu 2 pontos para a Ponte Preta. Isso foi para mim o pior, que na verdade são 2 pontos, um empate. Para mim foi o pior resultado fora em casa do Galo, porque o Fluminense é um dos concorrentes ao título, né? Lógico, não está no mesmo nível, dividi em 4 níveis, então o Fluminense está ali no segundo nível. E por ser candidato ao título, o Fluminense está fora dos pontos essenciais para ser campeão. A Ponte Preta está nos pontos essenciais para ser campeão, que são os times abaixo do nível de concorrente ao título ou candidato ao G4. Assim. São times fracos, que vão ficar no meio da tabela ou brigar para não cair. O Fluminense é aceitável de acordo com aqueles cálculos. É óbvio que perder ponto em casa para qualquer time não é uma boa condição, mas para minha projeção, para o que eu penso de fórmula para ganhar o título brasileiro, os pontos mais perdidos foram os da Ponte Preta. Fora esses, os outros 2 jogos foram ótimos resultados, empates fora de casa com os concorrentes ao título. Ou seja, o Galo tem que ganhar dos times mais fracos e vai fazer diferença lá no final. Esses pontos aí que o Atlético perdeu não, os pontos que o Atlético tirou dos times concorrentes, os que perdeu também vão fazer diferença, o Atlético tem que compensá-los, é óbvio. Mas eu não estou preocupado com o Flamengo e Palmeiras, estou preocupado com o Atlético, pensando que o Atlético vai compensar esses pontos perdidos. Os pontos que tirou de Palmeiras e Flamengo no confronto direto são muito importantes. Enfim, o Atlético jogou, a gente já sabia que seria desfalcado do Adilson, do Marcos Rocha ou Carlos César. Na verdade, das 2 opções da lateral a gente já não tem. E ainda houve a falta aí do Elias antes do jogo por um desgaste muscular para evitar a contusão. Isso vai acontecer, é o contexto de todos os times que estão disputando a Libertadores e Copa do Brasil e Brasileiro. Quase todos vão sofrer com isso. A questão é a reposição. O Atlético está bem a pé disso, principalmente na lateral. No meio é uma dúvida ainda sobre o Iago, falei sobre isso no último vídeo, não tenho uma opinião formada sobre ele, porque agora 2 jogos já ele jogou muito bem dentre o time principal. O cara analisando menino da base no meio de menino da base ou no meio de reserva é sacanagem. Então agora tem 2 jogos de avaliação do Iago e eu estou avaliando muito bem. Se o Ralf é melhor que ele, é bom pra caralho, melhor ainda. Tô falando do Iago, beleza? Estou discutindo aqui quem é o melhor entre os 2. Isso é uma bobagem. Então, o Iago foi muito bem. O meio do Palmeiras é muito forte. Guerra, Michel Bastos e tal. Ainda poupou, o Tietchan jogou, mas jogou um pouco mais longe do Iago. Mas ainda não colocou o doidão lá, o Felipe Melo. Enfim, o meio do Palmeiras foi o melhor setor deles e o Iago estava ali e não foi ponto de exploração do time do Palmeiras. Não foi definitivamente. O Alex Silva foi um pouco mais por causa do Keno, que é um louco lá, vai pra cima mesmo, bom driblador, bom jogador inclusive. E na minha opinião o Marcos Rocha sofreria com ele até mais, porque o Marcos Rocha é mais atrevido e iria subir mais e iria tomar as milhares de bolas nas costas que ele costuma tomar e que para mim são muito explicáveis, porque a característica dele é essa, de avançar, não é nada de ficar alimentando a avenida Marcos Rocha. Eu odeio isso, coisa de quem não presta atenção no jogo. Então o Marcos Rocha explora muito o ataque e a cobertura fica
de responsabilidade dos meias. Como não tinha o Adilson, seria para cobrir o Marcos Rocha o Iago, e aí ia ser talvez uma dificuldade maior. O Alex Silva sofreu, como qualquer lateral sofre quando tem um cara louco desse, corredor e driblador, e não comprometeu. Foi muito bem, na minha opinião, e passou por uns principais testes que ele vai ter, que ele podia ter. É pegar o Palmeiras como ponta encapetado dentro da casa do Palmeiras, né? Passou muito bem pelo teste, na minha opinião. A zaga muito bem, e o Elias fez 1000 vezes mais falta do que o Adilson, justamente ali no meio, porque ele é o cara da ligação e deixou o ataque totalmente isolado sem ele. E também o fato do Casares jogar muito aberto, né? Então a bola, quando a bola era do Atlético, para desenvolver a jogada, ou o Vitor batia o tiro de meta, ou aqueles caras recuavam, essas bolas recuadas pro Vitor que mata a gente do coração. Isso não é legal, ficar fazendo isso. E o Vitor também isolava a bola pro Fred brigar com os zagueiros, porque quando o Galo saía jogando, parava no Carioca, não tinha para quem ele tocar, não tinha o cara da ligação ali no meio, na frente dele, para levar a bola e prosseguir atacando. Então o Elias fez muitíssima falta, na minha opinião, e o fato do Casares jogar muito aberto também prejudicou essa saída de bola do Atlético. Quando o Galo ganhava nesse chutão de tiro de meta ou de recuo para o Vitor, a gente conseguiu fazer algumas jogadas, mas a zaga do Palmeiras também é muito boa, tem muito mérito do Palmeiras no aparente mau desempenho do time. O Atlético talvez tenha jogado exatamente para empatar. O Roger chamou os meninos e falou: ó, vocês dois aqui, ó, Iago, Alex Silva, não tenta nada não, vamos segurar aqui, que para nós é lucro esse empate aqui, e é de verdade. Então era um jogo para ser daquele jeito, talvez com o time titular completo seria um pouco melhor, a gente poderia dar mais trabalho ao Palmeiras, mas não foi um desastre não. E para a tabela, para mim tá ótimo. Tem 3 jogos aí que eu projeto pensando em título, projeto 9 pontos, né? Com toda modéstia, com todo cuidado, para não ficar comemorando antes da hora. É uma projeção para quem pensa em título. Eu acho que esses próximos jogos aí, os 3, merecem, e é possível de ganhar 9 pontos dele, conquistar 9 pontos deles. E aí a sequência também vai emendar com a Copa do Brasil contra o Botafogo, um clássico no Brasileiro e a ida das oitavas da Libertadores. Depois tem mais Brasileiro, a volta da Copa do Brasil contra o Botafogo e a volta das oitavas da Libertadores. Ou seja, esses 3 jogos aí é para ganhar moral de novo, fazer ponto no Brasileiro, formar o time sem as peças que faltam, né? Que Adilson não sei quando volta, Alex Silva enquanto Marcos Rocha não volta, enfim. Então esses 3 jogos servem para um monte de coisa e fortalecer mais a zaga. A questão é, a gente precisa de contratação sim, não tão urgente na zaga quando falam. Para mim a urgência toda é a lateral. E aí depois do jogo veio essa notícia aí do Michael Suel, que vai ser mais um alívio na folha de pagamento depois da saída do Carlos Eduardo. Michael Suel e Carlos Eduardo devem ganhar juntos aí uns 500 mil, 600 mil, não sei. Todo mundo fala que eles ganham muito, eu não sei mesmo, estou pensando. Ganhar muito para mim no futebol é um reserva, ganhar 200 mil para mim é muito. Então deu uma aliviada na folha, e como é que o Suel ainda vem grana. Eu acho um ótimo negócio. Eu fiquei pensando nas meninas do Michael Suel, que ele deu entrevista, falou que elas são atleticanas e tal. Mas beleza, tirando essa parte aí emotiva da parada, pensando em negócio, é ótimo para o Galo, é ótimo para o Michael Suel. São Paulo deve fazer um contrato mais longo do que o que ele tem no Galo aí. Ele não está regular, não tem lugar no Atlético, não é uma bosta igual dizem, é um bom reserva, mas não está jogando bem. E no São Paulo ele vai ser uma solução, ele vai ter chance pra caralho pra jogar. Então, pra ele é bom, pro Atlético é bom, porque um salário alto a menos, dinheiro no caixa. E aí, vai sair contratando, vai pra feira? Não. Eu acho que o Atlético não precisa de zagueiro igual dizem, eu acho que precisa de lateral. E a questão do lateral não é só dinheiro, a questão é disponibilidade, é jogador bom para tirar o lugar do Alex Silva e falar: não, aqui nós temos de novo um titular. E mesmo quando o Marcos Rocha voltar, tá tudo bem, fica com 2 jogadores de alto nível. Isso não é problema. O problema é não ter ninguém de nível médio sequer, né? Contando que o Alex Silva tá começando, mesmo se ele for aparecer, ainda vai demorar um pouco para falar: nós, cara, era bom mesmo, tal, que bom que deu chance para ele. Não é a situação hoje. Então, eu não ligo a negociação diretamente a uma possível contratação não, beleza?
E a questão da zaga, eu vou até falar aqui para ser polêmico, só para variar um pouco, que eu acho que a zaga está muito bem e cada dia melhor. Ou seja, quando o Leonardo Silva voltar, eu acho que ele corre um sério risco de baixar o nível da zaga. E a galera vai achar loucura porque eu estou falando do Leonardo Silva. Eu não estou falando do Leonardo Silva. O Leonardo Silva estará voltando de contusão. Então, de qualquer jeito, já prejudica um pouco. Mas eu estou falando da evolução da dupla de zaga. Nem é Leonardo Silva contra Felipe Santana. É a dupla de zaga que está indo cada vez melhor. Está melhorando e para mim, entrosamento entre os zagueiros é muitíssimo importante. E aí, vamos supor que demora esses 3 jogos aí para o Atlético, para o Leonardo Silva poder voltar. Ele volta com um nível bem abaixo da dupla de zaga. A dupla de zaga com o Leonardo Silva perde em relação à dupla de zaga com o Gabriel e Felipe Santana. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Entrosamento, Leonardo Silva entra, começa tudo de novo, pegar ritmo, entrosar, tudo do zero, e aí baixa o nível que a zaga já está alcançando. Então, para mim, esse negócio de zaga não é uma urgência. Ainda tem o Eraso, que é um bom reserva. Enfim, tem 3 jogos aí para o Atlético resolver um monte de coisa e se posicionar no que vai ser nesses jogos decisivos que vem aí para frente. Botafogo achei muito bom, infelizmente veio desfalcado aí de uma contusão de um jogador bem importante, infelizmente, porque o cara arregaçou a perna, mas o desfalque é bom e vai ser um contexto da maioria dos times, eu espero, porque não é justo só o Atlético ficar perdendo jogador por causa desse calendário fodido aí, que todo mundo está reclamando muito. Mas os jogos são muito decisivos, o Atlético não pode ficar perdendo tanto jogador importante igual tem perdido não, ou tendo que poupar. Alguma coisa tem que ser feita, porque é um período que resolve muita coisa. Libertadores está resolvendo, mata-mata de Copa do Brasil está resolvendo, e o tempo de brasileiro que pode virar o turno aí muito longe da liderança. É perigoso. Enfim, de qualquer forma, eu acho que a situação está bem tranquila, tá bem encaminhada, assim. Só para finalizar, eu não sou de ficar zoando o Cruzeiro e tal, tem um monte de amigo cruzeirense, eu gosto de defender o Atlético sempre. Então, isso aqui não é para zoar o Cruzeiro, mas é uma oportunidade que eu quero aproveitar, que é a questão lá da promoção, que os caras estão zoando de bordado dadinho, ingresso a R$10, e o Cruzeiro me leva 13 mil torcedores pagantes para o jogo de brasileiro. O Cruzeiro estava até então disputando liderança, e os caras sempre falaram, meus amigos pelo menos, provavelmente os seus amigos também já falaram, que o Atlético sempre lotou estádio porque tinha promoção, o ingresso era barato, o ingresso era de graça. Isso é mentira. Então, aproveitando essa oportunidade, aí eu vou desmistificar essa bobagem que a galera fala. Bom, o Atlético tem 9 vezes a maior média do ano em campeonatos brasileiros. Só tem um título, né? Então, passando por várias fases terríveis, o Atlético sempre manteve uma média alta de público. É lógico que com essa putaria de padrão FIFA fudeu todo mundo, então a contagem hoje devia zerar e começar de novo, que as médias hoje é 20 mil. Mas o Atlético teve em 99 uma promoção que o ingresso era R$2. Aí o Galo teve uma média de, sei lá, 35 mil, e aí os cruzeirenses zoam para o resto da vida que o Atlético faz promoção, por isso encheu o estádio. Isso não é verdade. Eu guardo ingresso desde aquela época, a maioria depois de 2004 ali que eu guardei, mas nessa década aí que foi das piores do Atlético na história, e a gente chegou a jogar a Série B, e eu não estou contando a Série B nessas 9 maiores médias, o Atlético disputava basicamente brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro, porque estava fora de Libertadores, estava fora de Mercosul e tal. E o Cruzeiro teve fases em que jogou Libertadores, Mercosul, além de brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil. E a gente sabe que é incomparável o preço para o Galo de Libertadores e o preço de jogo do Galo em Mineiro. Era o que os cruzeirenses faziam, Libertadores e os jogos do Galo de Mineiro, eles diziam, nós pagamos mais caro, por isso que a gente não vai no estádio, a gente é fanático também, nós somos o time do povo. E nunca foi, a verdade é essa. E o Atlético também não enchia estádio por causa de promoção, porque ela aconteceu só uma vez. Em 2006 teve uma promoção de produtos, você comprava produto do supermercado, ganhava ingresso, mas teve para outros times também, não foi só o Atlético. E em 2011 foi para a Arena do Jacaré, e aí provavelmente o Cruzeiro também baixou o preço.
O fato é que eu tenho ingressos dessa época e vamos estabelecer aqui uma média. O ingresso de jogo do Atlético em Campeonato Brasileiro era 25, 20 reais. E em clássicos, comando do Cruzeiro, era 30, 35 reais. Beleza? Então, a menos que o Cruzeiro, em clássico, baixava a sua média de preço, os preços para brasileiro eram os mesmos, os preços para a Copa do Brasil eram os mesmos, os preços de Mineiro eram os mesmos. É óbvio que quando eles jogavam Libertadores era muito mais caro, mas as médias do Cruzeiro não justificam os preços iguais que sempre foram em Brasileiro, Mineiro e Copa do Brasil. Beleza? Então nunca existia essa parada de promoção, era o que justificava a torcida do Atlético. Houve promoção uma vez, o Atlético levou uma média de 35 mil. Quando o Cruzeiro fez a mesma promoção, lógico, né, todos os anos passaram, os preços foram reajustados, e o que era 10 reais, 2 reais em 99, era um sanduíche, um x-tudo lá no Nova Vista, no Gauchão. Hoje você compra um x-tudo por 10 reais aí, em qualquer lugar do bairro que você tiver. Então, o Cruzeiro fez a mesmíssima promoção que o Atlético fez em 1999. Só que o Atlético lotava o Mineirão, o Cruzeiro colocou 13 mil. Beleza? Então, se você ouviu essa merda aí e não soube o que responder, pode falar que não tem nada a ver. O Atlético sempre praticou a mesma média de preço do Cruzeiro. É óbvio que um campeonato que um disputa o outro não eleva, principalmente se for Libertadores, eleva a média de preços do ingresso, mas é porque o campeonato é diferenciado, né? Libertadores é diferente. Então, a única coisa que justifica a média de preço do Cruzeiro mais alta do que o Galo foram as fases terríveis que o Galo passou e o Cruzeiro jogou algumas Libertadores nesse período aí. Beleza, galera? Então não cai nessa bobagem mais não. E aí vamos pegar o Avaí, obrigação de ganhar, acertar esse time aí com esses desfalques, melhorar a moral dos meninos da base aí que estão sendo usados, tudo mais. Espero que o Galinho, inclusive, jogou muito bem sexta-feira, do jeito que eu gosto, para jogar bonito, para aprender a jogar, e ainda levou o resultado que para mim é o menos importante na base, mas classificou para a final, pegar o Flamengo. Vamos ver esses meninos jogar, dar moral, sem encher o saco, sem ficar querendo resultado, querendo título em base, que não é para isso. Beleza, galera? Não some não, um grande abraço.